tivemos um referendo onde quase 60 milhões de brasileiros disseram não ao desarmamento, né? A ideia de que o Estatuto do Desarmamento foi realmente discutido com a sociedade não é verdadeira, né? Não é verdadeiro. O que houve foi uma discussão apenas com aqueles que concordavam com o desarmamento. Então, as audiências públicas eram voltadas absolutamente para aquelas ONGs que concordavam com o desarmamento. Todo o Estatuto foi feito, né, baseado na possibilidade deles vencerem o referendo, coisa que não aconteceu, né? E lembrando também que o Estatuto do Desarmamento foi aprovado em pleno mensalão, ele foi aprovado numa uma antivéspera de Natal, ou seja, numa virada aí praticamente de um ano legislativo. A enquete feita no próprio site da Câmara mostra que 86% das pessoas que votaram são favoráveis a esse projeto de lei. O que não há, né, do lado daqueles que defendem o desarmamento é apoio popular, né? Tanto é que eles lançam campanhas, eles lançam pesquisas e eles sempre acabam perdendo, né? Eles não conseguem esse apoio popular. E, realmente, a população quer, sim, o seu direito de defesa de volta, né? A ideia de que não é possível comprar uma arma de fogo, né, hoje no Brasil, não é uma ideia verdadeira, né? E eu digo por quê? Porque hoje é absolutamente discricionário. Nós temos uma política nacional de desarmamento, né, que pressiona os delegados da Polícia Federal a concederem o mínimo possível de autorizações para a pessoa comprar uma arma de fogo. Então, esse direito não é garantido no Brasil. E é só isso que nós queremos, né? Nós queremos que as pessoas passem por todos os testes, sejam pessoas capacitadas, né, preparadas para utilizar uma arma de fogo, mas que esse direito não seja simplesmente negado ao cidadão. Esse direito de defesa, o cidadão possui. Tanto é que você forma condomínios, você fortalece a sua instituição no seu estado, na sua cidade, a questão da participação da polícia. Então, o que nós podemos trabalhar, sim, é a inteligência da polícia, sim, fortalecer as polícias e não passar para o cidadão esse ônus de ter que se defender. Você falar em direito de defesa, né, e não deixar que o cidadão tem uma arma para se defender, é algo completamente ridículo, né? Então eu vou me defender, né, com quê? Com um cabo de vassoura, né? Vou me defender se alguém que invade a minha casa na mão, no tapa. Isso não existe, né? O direito de defesa ele só pode ser garantido quando você tem um instrumento eficaz para se defender. E o instrumento eficaz para a defesa é uma arma de fogo, né? Querem dizer que o cidadão tem que ter um instrumento de igual relação Lógico, de força, vamos claro, dizer assim. não tem outro jeito, né? Nenhuma polícia no mundo é capaz de defender um cidadão 24 horas por dia. Por isso que países onde existe uma polícia que é absolutamente eficaz, como por exemplo a Suíça, né? Mesmo lá, o cidadão tem todo o direito de possuir armas de fogo para sua defesa. E não é só lá, você tem Finlândia, você tem vários outros países, mesmo aqui na América do Sul, né, Uruguai, agora o Peru aprovou uma lei que tira a restrição sobre as armas de fogo para o cidadão se defender. O Estatuto do Desarmamento tem 11 anos, né, e o que ele fez em 11 anos? Um fracasso total. O Brasil fechou 2012 com mais de 56 mil assassinatos, isso oficialmente. Desarmar a sociedade, desarmar o cidadão, não é a solução para se reduzir criminalidade. Não há no mundo, um caso de sucesso aonde o desarmamento tenha sido empregado para se diminuir a criminalidade, né? Muito pelo contrário, vários estudos passam a apontar que uma sociedade armada, dentro da legalidade, tende a que seus crimes sejam diminuídos. Então, o desarmamento tem que ser visto como uma das ações entre dezenas, entendeu? Então, nenhuma lei. Então, revogar o Estatuto agora é você quebrar desses importantes instrumentos. A questão de comparar é importante. Por exemplo, países como o Japão e Inglaterra têm índice de uma morte, duas mortes por arma de fogo, e é proibido. Então, assim, a questão que está colocada, 56 mil mortes, tudo isso que está colocando, ao contrário, é favorável que se mantenha uma inibição para que o cidadão tenha uma arma, um acesso. Então, nenhuma lei isolada vai conter a violência no Brasil. O que está colocando é fragilizando mais um dos instrumentos que a gente tem na mão. Então, vamos lá. Quando aconteceu o desarmamento no Japão? Olha, você tem que questionar isso historicamente.
Entendeu? Que a questão da Suíça é claro, um Não, país não, que foi foi do Japão. invadido Quando foi? por Você duas usou o grandes Japão. guerras. Você usou o Japão. Quando o Japão foi desarmado? Quando a população japonesa foi impedida de ter armas? Eu tenho os dados de hoje, que é uma perguntei pessoa quando. por grupo de 100 mil. Perguntei quando. Você só pode Isso é saber, legítimo. você só pode ter um objetivo quando você sabe uma data. Quando foi? Eu não Você tenho não essa sabe. data para afirmar. O Japão foi desarmado no século XVI. Né? No século XV, os japoneses introduziram a arma de fogo no Japão. No século XVI, elas se tornaram um problema não por conta da criminalidade ou por homicídios. Elas se tornaram um problema por quê? Porque os senhores feudais estavam encontrando problemas, né, para reprimir os levantes dos camponeses. Aí eles desarmaram os camponeses para poder se perpetuar no poder. Ou seja, o desarmamento no Japão foi uma questão de controle social, não tem nada a ver com violência. Né? A violência e a criminalidade é baixa no Japão porque ele tem um grau moral elevadíssimo. O Estatuto do Desarmamento, ao contrário do que eles dizem agora, ele foi apresentado sim, tá, como algo que resolveria. Podem procurar os vídeos, podem procurar as entrevistas de todas essas ONGs desarmamentistas, que resolveria o problema dos homicídios no Brasil. Não resolveu, muito pelo contrário, continua crescendo. E agora eles falam que não é bem assim, isso aí ia ser só uma ajuda com outras... Então, a verdade é o Estatuto do Desarmamento foi um fracasso. Inglaterra, tá? Inglaterra, por favor, quem tiver possibilidade, leia o livro Violência e Armas, da historiadora Joyce Malcolm, para entender o que foi o desarmamento na Inglaterra e que foi o desarmamento do povo, da população inglesa, que hoje transformou a Inglaterra no país mais violento da Europa. Isso são dados, isso é estatística, tá? Isso não é invencionice. Né? Então, o desarmamento na Inglaterra também foi um fracasso total. Os Estados Unidos, que não é considerado um país tranquilo, vamos dizer assim, ele com 300 milhões de armas na mão da população, né, ele tem uma taxa de homicídios por armas de fogo 10 vezes menores do que a brasileira. Mas aí a lei não funciona lá? Não é diferente? Então, essa é a questão. Nós precisamos, a primeira questão, impunidade. Isso. Essa era a questão, a lei não funciona em relação à impunidade. Essa ideia de, não, nós precisamos educar, nós precisamos não sei o quê, isso precisamos melhorar a questão social, o problema de crime é uma questão socioeconômica, desculpa, isso é preconceituoso. Né? É como se só o pobre cometesse crime. Né? Se só o pobre cometesse crime, né, nós não teríamos tantos crimes, inclusive no nosso Congresso, né, que ninguém é pobrinho e precisa comprar pão e leite para os seus filhinhos. Né? Então, isso é uma visão preconceituosa. Né? O problema do Brasil continua sendo impunidade. Eu tenho 3 filhas, uma de 14, uma de 15 e uma de 19 anos. O que eu vou dar para ela? Uma arma para cada uma? Eu, homem como ele, homem, você pode ter sua arma. Minha filha não vai ter essa arma. Não tem como ter. Ela vai para a universidade, ela vai a um shopping, ela vai a uma festa, ela quer sair. Entendeu? Então, o que se quer não prevê o idoso, não prevê um deficiente, não prevê mulheres, mães, que hoje, se você for fazer um mapa, as mães moram sozinhas cuidando dos seus filhos, nós temos uma mudança da questão social, né? Então, as famílias não têm como ter um homem para dar um tiro num bandido. Nós temos que pensar isso. Então, vamos ensinar as mulheres, beleza? Vamos arcar. Eu vou tentar ensinar minha filha a ter uma arma? Jamais. Vou lutar até o fim para que se mantenha a restrição. A ideia, né, de se desarmar bandido, né, essa simples ideia, já é uma ideia absolutamente falsa. Né? É a ideia de se enxugar gelo. Né? O bandido ele vai dar um jeito de se armar. Se não for com uma arma de fogo, será com outro tipo de armamento. Se ele não consegue comprar, ele começa a fabricar. Né? Só esse ano, em São Paulo, foram fechadas 3 fábricas clandestinas de metralhadoras em São Paulo, que eram do crime organizado e estavam espalhando esse tipo de armamento entre os criminosos. Mas não tem aquela questão, né, de roubar dentro de casa também? Isso pessoas? É uma lenda, né? Isso é uma lenda que se criou. De qualquer forma, ora, se você tiver o seu celular roubado e esse celular for usado dentro de uma cadeia, como é tão comum, para comandar uma chacina aqui fora, então a culpa é do seu celular que foi roubado, foi você o culpado. Se o seu carro for roubado e for utilizado durante um sequestro, então a culpa é de você que teve o seu carro roubado. Né? Então nós não podemos, né, continuar condenando a vítima 2 vezes. Essa ideia de que arma é coisa de homem, isso é uma ideia machista, ultrapassada, né? Coisa da década de 20 aqui do Brasil, que infelizmente a gente vê sendo repetido agora. Né? Então a minha filha, eu também tenho filhos, né? A minha esposa sabe atirar.
né? Inclusive ela é esportista, né? A minha filha aprendeu a utilizar uma arma com responsabilidade, por isso que eu não tenho o menor medo de um acidente em casa. Se ele não quer ter uma arma, se ele não quer que as filhas deles tenham uma arma, o problema é dele. O que eu não vou admitir é que ele queira impingir, né, obrigar que eu me torne um covarde, né, e não tenha uma arma para defender a minha família. Né? Se eu quiser morrer defendendo a minha família, defendendo os meus filhos, defendendo a minha mulher, isso é uma opção minha. Né? Se eu quiser me acovardar, me ajoelhar perante a criminalidade e me deixar ser vítima, isso também é uma opção minha. Né? Então, essa ideia de que o Estado tem que controlar tudo, né? Que as leis têm que ditar como você deve agir em todas as suas opções individuais, a sua individualidade dentro da sua casa, isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo total e, repito, o Estatuto do Desarmamento continua sendo um fracasso, vai continuar sendo um fracasso. E se o criminoso decide matar alguém, ele mata. Né? Ele vai escolher, aí ele vai, o objeto que ele tiver em mãos, ele vai utilizar, e é exatamente isso que a gente está vendo no Brasil hoje. Ao contrário de um celular ou de um automóvel, o celular tem 1000 funções, um carro, 1001 outras. Agora, a arma só tem uma função, que é matar. Quando se fala em Estatuto do Desarmamento e essa possibilidade de comprar uma arma de fogo, nós estamos falando aqui, ó, pessoas de classe média, com estudo, numa metrópole, onde você tem a 20 minutos daqui uma delegacia da Polícia Federal. Só que você esquece que existe um sitiante que está a 200 quilômetros de um posto de uma delegacia da Polícia Federal, que é semi-analfabeto e não tem dinheiro para comprar uma arma legalizada. E vai ter que vai ter que escolher entre ficar desarmado, né, e comprar uma arma no mercado negro. Quantas armas são hoje? Quantas armas são hoje? Perdão, eu não tenho a precisão. Você está vendo, você não conhece a legislação. Olha, colega, você não tá é necessário. Não, colega, não. Você está discutindo uma legislação que você não conhece. Você é um especialista, eu tenho. Entendeu? Você acha 9 absurdo, mas você não sabe qual é a quantidade hoje. Hoje são 6. São 6 São armas. 6. Né? E isso, por que são 6? Tá? Porque era aquela ideia de quantas armas a pessoa poderia adquirir durante uma vida inteira. Né? Então, assim, por que 6? Por que não 9? Por que não 12? Por que não 5? Né? Porque quem tem uma não tem nenhuma, né? Já diz o velho ditado. Mas, assim, esse tipo de restrição, inclusive, é ridículo. Né? A maioria dos países nem existe esse tipo de restrição. Né? Aqui no Uruguai não existe, né? Na Argentina não existe. Né? E nem por isso a criminalidade é maior. Né? Muito pelo contrário, é muito menor que a brasileira. Porque, repito, né? Não está ligado, né, a questão de ter armas de fogo a uma questão do aumento da criminalidade. Só em São Paulo, uma única empresa de segurança havia registrado o furto de 500 armas. Eu falei, é um absurdo. Então, por exemplo, o Estatuto passou a perceber isso e fundamentou isso. E o Estatuto desarmou as empresas de segurança? Não, mas criou um artifício que inibe isso e Mentira. que regula. Sim, Mentira. Existe um artigo Mentira. no Estatuto que prevê isso. Eu posso mostrar para você. Isso deixa de acontecer só porque existe lei? Sabia que não, existe mas uma lei passou a ter contra o uma homicídio? legalidade melhor. Homicídio também é muito proibido, melhor. tráfico de drogas é proibido, furto é Sim, proibido. mas tipificou uma coisa que parecia... Era um comércio vulgar, uma empresa de fachada que estava distribuindo armas na população. Agora, uma pessoa com 6 ou com 9, para que você vai querer arma? Você desconhece. Você desconhece. Não, senhor. Você desconhece. Alguma coisa eu sei, não a ponto de detalhes como você. Aquela legislação hoje inibe que empresas desse tipo de fachada façam isso. E, inclusive, mais, esse projeto agora ainda fragiliza mais ainda aqueles que detêm armamentos para venda. Está aqui com coleção. Fragiliza como? Sim, sem a devida registro no Aonde Sinai. está isso? Sim, aqui. Aonde está isso? No No projeto PL? do Peninha, Imagina, no PL. Imagina, pelo amor de Entendeu? Deus, que bobagem você está dizendo. Sim, não, olha, o Estatuto do Desarmamento ele foi tão eficaz no controle e na fiscalização, ele foi tão bom, que sabe quantas armas foram jogadas na ilegalidade por causa do Estatuto? 8 milhões de armas. Em 2010, dados, procura, pede para a Polícia Federal, eles te mandam também. Por quê? Por quê? Porque a cada 3 anos, o cidadão é obrigado a recadastrar, a renovar o seu registro. O problema é que é o seguinte, foi como eu disse, só pode ser feito na Polícia Federal. A pessoa tem que passar por um teste escrito, um teste prático de tiro, um psicológico, e pagar todas as taxas. Então, quantas pessoas hoje no Brasil conseguem fazer isso? Muito poucas. Quantas pessoas confiam no governo hoje para fazer isso?
muito poucas. Não, mas aí o governo teria a obrigação de ir lá, já que já tem o registro anterior, ir lá e apreender a arma do cidadão. E ele vai fazer o quê? Ele vai prender 8 milhões de pessoas? Não Olha, estou dizendo prender a arma- pessoas, mas pelo essa menos A arma estão, está né? legal. Claro. Não, antes, A arma antes... está, deixa eu só concluir. Perdão. A arma está ilegal. A arma foi jogada na ilegalidade do dia para a noite. Então, se a ideia era, né, que o melhor é, como ele disse, né, você ter armas registradas, com o endereço certo, fez o efeito exatamente o contrário. Inclusive, isso é uma das nossas brigas. Né? É que se a renovação do registro, que até pode ser feita, mas seja feita de uma forma desburocratizada, porque nós não estamos, porque senão a gente vai continuar tendo uma lei como é hoje, elitista, onde quem tem dinheiro, quem tem mais estudo e opta por ter uma arma de fogo consegue. Quem é mais pobre, quem é semi-analfabeto, quem é analfabeto, não consegue ter uma arma de fogo. Né? Então quer dizer que um pai de família que de repente ficou desempregado, né, e comprou há 3 anos uma arma de fogo, hoje ele precisaria renovar, ele não pode renovar porque ele está desempregado. Essa é a lei. Isso é um absurdo. Né? É jogar cidadãos honestos, pessoas trabalhadoras de bem, que só querem se defender, né, na ilegalidade, tratá-los como bandidos, é o que tem acontecido no Brasil.